Boa tarde, graças a Deus de estarmos aqui. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versos 7 e 8. Apocalipse, capítulo 3, 7 e 8. Nos coloquemos em pé, aqueles que podem. Apocalipse 3, 7 e 8 diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Vamos orar. Nosso Pai Celestial, graças te damos, Senhor, por esta tarde, pelo privilégio de estarmos aqui, ouvindo a tua palavra, ouvindo palestras edificantes para as nossas vidas, para que assim possamos viver de acordo com a tua vontade. Abençoe-nos, continue a falar conosco. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Poderia sentar-se? Muito bem, como o pastor disse, alguns, na sua maioria, me conhecem. Eu sou pastor Eurípedes, missionário em Buritirama, está aqui dentro do estado da Bahia. Estamos a 800 quilômetros, a quase 800 quilômetros de Salvador. Eu me converti em Belo Horizonte, e é interessante que o chamado missionário começou exatamente ali. Um baiano, eu nasci em Salvador, só que um baiano em Belo Horizonte começou a frequentar uma igreja de um norte-americano, pastoreada pelo norte-americano, pastor Lourenço Ho, Larry Ho, e auxiliado por um pernambucano, pastor Marcelo França. E juntamente ele e sua esposa foram aqueles que me apresentaram o Senhor Jesus Cristo. E quando me converti com 17 anos, eu sentia no meu coração o desejo, aquela gratidão, já que eu morava num conjunto residencial, e saindo daquele conjunto, eu encontrava ali uma igreja batista bíblica, logo quando a gente saía do conjunto residencial. E foi nessa igreja que eu ouvi de Jesus. E algo inundou o meu coração, aquela gratidão, onde eu falava, logo eu dirigia a minha oração a Deus e pedi: Senhor, assim como eu tive o fácil acesso à palavra, que o Senhor me coloque no lugar de difícil acesso, no lugar onde há dificuldade de se ouvir o Evangelho, de se ouvir a palavra de Deus. E eu sei que 5 anos depois desta oração, eu me encontrava ali, em Buritirama. Meus irmãos, nós temos falado da igreja bíblica, temos falado sim de coisas importantes, e é claro, preservado o nosso grupo, o que ele é, ou o que nós somos, como batistas, e nós não queremos estar longe da Bíblia. E para não estarmos longe da Bíblia e estarmos de acordo com a palavra de Deus, certamente nós temos que continuar a fazer missões. Uma igreja bíblica é uma igreja missionária. Se ela não é missionária, ela não pode ser bíblica. E essa é realmente a grande questão. O pastor, quando me pediu para falar sobre o aspecto de missões, ele me deixou livre, para abordar algumas coisas importantes, e essas eu gostaria de estar abordando. Eu escolhi este texto, como vários outros que nós poderíamos, falando da igreja, ou das igrejas da Ásia, e escolhendo especificamente essa, Filadélfia, amor fraternal, uma igreja onde se destacou por este amor. Uma igreja certamente que
como uma congregação fraca, limitada, mas que dependia de Deus. E é interessante, é tudo que nós precisamos, é depender de Deus, independentemente da nossa força física. E diante disso nós temos a igreja das portas abertas. As portas abertas aqui é o acesso e oportunidade. Deus abre portas de trabalho para os seus servos divulgarem a palavra. Essa foi uma igreja missionária, uma igreja que representa a época na história da igreja do ano 1750 em diante, onde nós vemos até a partir desse período foi onde o evangelho chegou no nosso país, né, bem depois dessa data, mas é interessante a divulgação do evangelho e um período que marcou realmente a obra missionária. E é interessante o que ela nos ensina, o que o Senhor nos fala e o desejo de Deus diante da igreja quanto a isso. Agora, missões. Quando nós falamos de missões, qual seria o nosso conceito para missões? Né? Alguém poderia me falar uma frase, quando lembro de missões, um conceito seu do que é missões? Alguém? Missões. Numa frase. Missões, ide. Mais alguém? E além fronteiras com as boas novas. Missões. Mais alguém? Não ouvi? O amor de Cristo, lá atrás. Sim, maior prova de amor demonstrada. Mais alguém? Fé. Outra pessoa? Compaixão. Sim. Alcançar os perdidos. Mais alguém? Oi? Boas novas. Mais alguém? Evangelização. Os termos que geralmente nós usamos e temos. Mas é interessante, diante de tudo isso que nós sabemos, eu gostaria de colocar um tema ali. E o tema ali seria missões, a obra que abençoa o mundo. E é esta obra que tem abençoado o mundo. E quando nós pensamos na obra que abençoa o mundo, meus irmãos, nós pensamos que a missão da igreja, ela procede do desejo de Deus de salvar vidas. Deus deu a origem a este movimento, ao movimento missionário. A sua criação se perdeu, mas ele não abandonou o homem à sua própria sorte. Ele não apenas quis justificar o homem, mas projetou o plano mais perfeito para que este fosse alcançado. E é interessante que nós entendamos isso. A obra que abençoa o mundo. E se nós pensamos, e se não for missões, o que será? Se não missões, o que? Essa é, sem dúvida alguma, o que vai restar se não fizermos missões? Uma igreja desobediente, que não está dentro da vontade de Deus. Essa é a grande realidade, é aonde precisamos verdadeiramente estar, e é o que a Bíblia, a palavra nos diz. No livro Teologia Bíblica de Missões, George Peters, ele disse que a igreja ela opera em 3 relações. Em cima, em direção a Deus, culto e glorificação, para dentro de si mesma, em edificação, purificação, educação e disciplina, e para fora, em direção ao mundo, em ministérios de evangelização. E aqui é importante a gente entender, não ter visão missionária significa realmente restringir o conceito de missões, o conceito da igreja em si. E aí nós vamos limitar a igreja na função apenas ao templo. E esse é um problema sério. Irmãos, a igreja que não faz missões, há nela a ausência de vitalidade espiritual. E essa é uma questão importante de abordarmos. Toda igreja de vitalidade espiritual, certamente ela é missionária. E isso é importante, porque há uma paixão pelas almas perdidas. Não apenas o egoísmo da evangelização local, de se evangelizar ao redor, mas cumprir o papel do Senhor, do ide por todo o mundo,
pregar o evangelho a toda criatura, sem exceção, dando oportunidade a todos, não apenas escolhendo uns poucos. E isso é o que nós entendemos na palavra de Deus. Também ele diz algo interessante, ele diz, olha, uma igreja que não reconhece a primazia de missões, priva-se da relação mais íntima com o seu Senhor, ela falha em identificar-se com o principal propósito de Deus, e ela falha, sim, nas experiências mais profundas com o Espírito Santo, e nega ao mundo as maiores bênçãos que o Senhor proveu em sua graça. E aí ela deixa de ser verdadeiramente cristã, se ela não é missionária. E isso é importante que entendamos. Alguém destacou as prioridades da igreja de Jerusalém, usando Atos 2, 42 e 47, e enumerou 5 prioridades. Que aquela igreja tinha um compromisso com as Escrituras, que aquela igreja tinha um compromisso uns para com os outros, que aquela igreja tinha um compromisso com a oração, né? Nós ouvimos muito bem hoje a falar sobre a oração, nós sabemos da importância da oração, eu tenho dito isso lá aos nossos irmãos, a gente sabe da importância da oração, e é interessante que a oração, sim, todos nós podemos orar, uma criança pode orar. Ninguém pode dizer que precisa de habilidades espirituais ou pessoais para orar. Mas é interessante, mesmo assim, muitas vezes a gente não ora e não sabe orar e não quer orar. Né? E é interessante que a gente pense realmente sobre isso. Também havia um outro compromisso com o louvor e adoração. E é claro, o compromisso com a expansão. É o que nós vemos, a igreja se expandindo, a igreja indo. Missões foi a paixão cativante dos apóstolos de Jesus. Nós não podemos dizer o contrário. Em Atos, nós vemos a história da igreja. Alguém disse que Atos dos Apóstolos deveria ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque a ação do Espírito Santo na vida daquelas igrejas, na vida daquelas pessoas, de levarem elas a falar do amor do Senhor Jesus Cristo, e é onde nós precisamos realmente estar. Os apóstolos, eles se entregaram a missões, apenas a morte física poderia impedir seu caminho para as partes mais extremas da terra. A paixão mais profunda de Paulo era anunciar o evangelho onde Cristo não havia sido anunciado. Todos os livros do Novo Testamento se organizam das necessidades da igreja de missão, ou missões, como assim nós dizemos. Nenhuma igreja pode se separar de missões e manter o verdadeiro caráter do Novo Testamento, ou relegar missões para um lugar secundário e manter sua vitalidade. De forma alguma. E é isso que entendemos quando nós falamos dos batistas. Os batistas são missionários. Verdadeiramente, o batista é missionário. Amém ou não? E isso é importante, isso é uma característica da igreja do Senhor. É uma característica que não podemos perder de forma alguma, mas às vezes nós perdemos o foco. E isso é uma falha da nossa parte. Quando nós pensamos em missões, nós pensamos sim, missões, mas se não ao mundo, quem? O Senhor nos disse o que em João 3,16? Porque Deus... Porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Oswald Smith disse que a visão divina de evangelização é uma visão mundial. Quando Deus deu o seu Filho, Ele deu pelo mundo. Quando Jesus morreu pelo mundo. E isso é importante que entendamos. A evangelização, ela é mundial. A visão de evangelização é mundial. E nós precisamos entender isso. E a todas as partes, há um desafio aí afora. Quando eu me converti em Belo Horizonte, inundou aquele desejo de levar a palavra. E eu conheci um missionário, a gente já ouvia falar do missionário, chamado José Antônio Marques,
trabalhava em Avelino Lopes, Piauí. E numa conferência missionária, eu estava no ano prático do seminário, foi feito uma conferência entre as igrejas em Belo Horizonte, batistas bíblicos em Belo Horizonte. E foi usado 2 missionários, pastor José Antônio e o pastor Otavino, um dos veteranos do quadro dos nossos missionários. E 2 seminaristas, eu e mais outro. E ali houve, entre as igrejas, essa conferência entre elas ao mesmo tempo. E um determinado dia a gente se encontrou. Eu já tinha ouvido falar de Avelino Lopes, daquela região. E o pastor fez o convite. E a gente foi, passamos um mês lá, mas ele falava de um local chamado Buritirama. E esse local tinha um grupo de crentes ali, mas estavam orando para que aparecesse um obreiro para trabalhar naquele lugar. E eu voltei, passei alguns dias, não consegui chegar a Buritirama, porque foi uma época de chuva e não dava para passar. Mas eu voltei para Belo Horizonte com o meu coração, realmente que Deus me queria ali em Buritirama, para iniciar aquele trabalho. E a gente retorna a Belo Horizonte, cumpri apenas o aviso prévio da firma, e a gente retorna ao Piauí um mês depois, e até que tivemos o nosso contato com Buritirama. E alguém me perguntava em Belo Horizonte, onde é que está no mapa Buritirama? E naquela época, mais de 20 anos atrás, porque é uma cidade nova, Buritirama, é um município novo do estado da Bahia, e a gente não encontrava. E eu sempre dizia o seguinte, olha, não estava no mapa do homem, mas sempre esteve no mapa de Deus. Sempre esteve no coração de Deus. E por isso, Deus nos colocou ali. E é interessante o período lá, e quando, em 1993, chega um rapaz de 23 anos, uma moça de 17 anos, para começar e para ter esse desafio ali em Buritirama. Chega esse casal de jovem, desafiado pelo Senhor. Minha esposa é de Avelino Lopes. Nós os conhecemos lá. Ovelha do pastor José Antônio. E é interessante o desafio. Agora, irmãos, nós vamos falar um pouquinho disso aqui na frente. Há um desafio, sim, em muitos países. Há um desafio, sim, de levarmos o evangelho, mas nós não podemos desprezar o que nós temos aqui. O nosso país é de dimensão continental. É um país continente. A gente vê aqui até as culturas, né, o modo de falar de cada um. Isso porque tem poucas representações, a gente já vê a diferença. O sertão, eu falei na conferência passada, o sertão ainda é um desafio. A extensão do sertão nordestino, e ainda há uma carência muito grande. Essas pesquisas, e a gente não confia nessas pesquisas, porque a pesquisa não é com salvos, é com aqueles que se denominam evangélicos, né, ou crentes. As pesquisas dizem que o norte, a região norte é a região mais evangelizada, e que lá tem 30% da população evangélica. E a gente nota que ainda há um desafio muito grande. Sim, o alvo de missões é desenvolver, é plantar igrejas autóctones, igrejas as quais elas vão se desenvolver com os nativos daquele lugar. Esse é o objetivo, esse é o alvo de missões, é o alvo missionário, é o alvo que Deus tem posto no nosso coração. Lá em Buritirama é a nossa sede, nós temos um município pequeno sim, mas desafiador pelo que a gente tem. Hoje, se você vai lá, é uma maravilha. Uma vez um pastor foi para uma conferência, e tem uns 5 anos atrás, e ele disse para mim, pastor, como é que estão as estradas, posto de carro? Pastor, estão boas, muito boas. E eu não quis brincar com ele, de jeito nenhum. E quando ele chegou lá, ele chegou bravo. A esposa dele chegou passando mal. E pastor, você me disse que era porque a minha comparação com o que a gente encontrou é muito boa. Hoje está uma maravilha, que hoje você sai daqui de Salvador, asfalto até lá.
O pastor Humberto, da primeira vez que foi, com o pastor Gildásio, pôde ver a diferença, né? Como tem mudado. Mas a gente sabe também, irmãos, que sabe o que abençoa uma cidade? O Evangelho abençoa uma cidade. E a gente vê até essa mudança específica. Nós somos com um grupo de 12 irmãos, eu e minha esposa, mais 12 irmãos. 4 desses irmãos fazem parte de uma congregação nossa. Essa congregação, a maioria dos crentes, elas são de um local por nome Sítio. Quando eu passava evangelizando ali o sítio, havia muitos, e olha que é pequeno, muitas pessoas embriagadas, havia bares ali naqueles lugares, e hoje a maioria deles são crentes, são salvos em Cristo Jesus, servem ao Senhor Jesus Cristo. E o que o Evangelho tem feito, o que o Evangelho realmente tem alcançado, nós temos um desses irmãos, o irmão Vitorino, está conosco. O irmão Vitorino, quando a gente passava por lá, era um do grupo, que olhava para nós, às vezes nem olhava, né? Eu me lembro uma vez, eu passei, ele estava lá com a enxada, e ele virou o rosto, e quando a gente passava, ele dizia lá, vai o comedor de galinha. E hoje ele também é considerado comedor de galinha, porque ele é um dos pregadores, ele leva a palavra de Deus a outros povoados que estão ao redor, tem sido uma bênção, e a gente louva a Deus, o que o Senhor tem feito. E se alguém olha para nós, olha para um jovem, eu posso dizer, compensa servir ao Senhor. E você vê uma alma salva, uma alma que conheceu o Senhor Jesus Cristo, uma alma que tinha um difícil acesso, mas o Evangelho chegou lá e mudou a situação, mudou a expectativa. Hoje a maioria dos jovens tem servido o Senhor Jesus Cristo daquele povoado. As crianças têm ensinamento da palavra de Deus. Meus irmãos, e olha a diferença, o que pode fazer. E quando nós pensamos missões, se não ao mundo, quem? Que é importante que entendamos. Como é importante que possamos chegar lá. Sabe por quê? Nós precisamos repartir com todos os que não têm. Todos os que não têm. Nós estávamos na igreja, estava muito bom, na igreja em Belo Horizonte, mas é preciso repartir com os que não têm. Aqui está muito bom, porque é muito gostoso, mas a gente vai voltar para a nossa realidade. A igreja aqui vai voltar para a sua realidade. E a sua realidade, o seu desafio está aqui. O seu desafio não é apenas esse bairro, o seu desafio é o mundo. Esta é a tarefa da igreja, e aonde nós realmente precisamos estar. Me comove o texto, e os irmãos já ouviram, estou pregando a pastores, muito mais experientes que eu, mas eu não posso deixar de relatar, quando no ministério do profeta Eliseu, houve uma grande fome em Samaria, por causa do cerco, imposto, né, por Ben-Hadad, da Síria, e depois do Senhor pôr para correr os sírios, né, em seu acampamento, 4 leprosos famintos chegaram a este acampamento, viram a abundância de riquezas, alimentos, podiam pegar para si, ter uma provisão boa de alimentos, irem embora, né, mas é interessante, leprosos, né, que ninguém queria nada com os leprosos, mas em 2 Reis 7:9 eles disseram, não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos, e anunciaremos a casa do rei. E eles foram lá e anunciaram, e abençoaram outros que estavam famintos. Nós precisamos abençoar outros que estão famintos, que precisam de Jesus Cristo. E é essa a realidade de onde nós precisamos verdadeiramente estar. Meus irmãos, a obra que abençoa o mundo, quando deve ser feita? Eu costumo dizer que missões não é uma questão de urgência. Missões é uma emergência. A emergência é caso de vida ou morte. Nós temos aqueles carros da SAMU, né, quando eles estão no trânsito, a gente abre para que eles passem. Porque certamente há um caso de vida ou morte ali. Muitos estão morrendo sem Jesus Cristo. Nós precisamos pregar, nós precisamos enviar. E o grande desafio para nós nessa conferência tem sido esse. Não dormirmos, acordarmos. Realmente há uma emergência nesse trabalho.
O nosso envolvimento, o envolvimento de nós todos, deve ser imediato. O que é que nós estamos esperando? Há uma pesquisa, essa pesquisa ela tem uns 10 anos. E alguém disse que morre por ano 1.121.536.000 pessoas. Por mês, 10.128.000 pessoas, e é mais hoje, né? 303.840 por dia. 12.660 pessoas por minuto. E a maioria está morrendo sem Jesus. O desafio ainda é muito intenso. As pessoas estão ancoradas em terrenos arenosos, ou arenosos, seitas, etc, etc. A obra missionária é urgente. Os irmãos certamente já ouviram falar da janela 1040. Países que formam a janela 1040. É uma faixa de terra que ela se estende do oeste da África, passa pelo Oriente Médio, vai até a Ásia, a partir da linha do Equador. Subindo, ela forma um retângulo entre os graus 10 e 40. A esse retângulo se denomina janela 1040. Os países com as maiores populações não cristãs estão na janela 1040. China, Índia, Indonésia, Japão, Bangladesh, Paquistão, Nigéria, Turquia, Irã, todos estão ali. Países que formam a janela 1040, Oriente Médio 21, África 12, Ásia 21, Eurásia 3, Europa 4. Por que evangelizar esses povos? Ali vive a maior número de povos não alcançados pelo Evangelho. Cobre 1/3 total do planeta. Representa 2/3 da população do mundo. São cerca de 3,2 bilhões de pessoas. Ali está a maioria dos seguidores das 3 maiores religiões do mundo: islamismo, budismo e hinduísmo. Porque de cada 10 pobres na terra, 8 estão nessa região. Porque dos 50 países menos evangelizados do mundo, 37 estão nessa área. E é interessante. E como eu disse, o desafio é imenso. O desafio é enorme. E onde nós estamos? Agora a pergunta para a obra que abençoa o mundo é: se não eu, quem vai? Se não você, quem? Responsabilidade. Norman Lewis disse que não precisamos cravar-lhes um punhal no peito, nem jogar bombas para que lancemos as pessoas à perdição. Basta que recusemos a correr para livrar os perdidos. A gente vai estar fazendo um grande mal se a gente não fizer nada. É interessante. Omissão. Cada salvo deve assumir o seu papel. Nós precisamos assumir esse papel. É importante que entendamos isso. Eu gostaria que você lesse 2 Coríntios capítulo 5, verso 15. Veja o que diz ali. Esse verso, ele impacta a minha vida. Fala muito comigo, da minha responsabilidade, porque eu fui alcançado pelo Senhor. E a Bíblia diz assim, 2 Coríntios capítulo 5, verso 15, nos diz: e ele morreu por todos, para que os que vivam, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você notou isso aqui? E ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. O Senhor me salvou, eu creio no Senhor, para eu não viver mais para mim, mas viver para o Senhor, para a glória do Senhor, e obedecer à ordem do Senhor. Amém, irmãos? Cada um de nós temos uma responsabilidade de ser sal, responsabilidade de ser luz. É claro, nem todos foram chamados para serem missionários além fronteiras, mas todos fomos chamados para falar do amor do Senhor Jesus Cristo. O Senhor me salvou e certamente eu tenho algo a falar aos outros, a influenciar, a impactar a vida das pessoas. E é onde precisamos estar. E a igreja não pode se calar, de jeito nenhum.
Outra alguém disse que para que o mal prevaleça, basta que os bons não façam nada. É só não fazermos nada e o mal prevalecendo. Mas nós vamos nos calar? Os desafios que têm sido feitos aqui, é isso. Nós vamos simplesmente ficar quietos mediante a tudo que está acontecendo. Por isso, para que o mal prevaleça, basta que os bons não façam nada. Essa é a questão. Alguém certamente disse que o maior obstáculo para missões é o pastor. E quando eu li aquilo, eu fiquei, pastor? Muitos pastores não têm visão missionária. E se o pastor não tem visão missionária, a igreja não vai ter visão missionária. Tudo parte do líder, do que nós ensinamos, do que nós pregamos. E essa é a grande questão, meus irmãos. O pastor Paulo falava da promessa de fé. Eu conheço o pastor Paulo há uns 20 anos. Eu estive lá em Franca, estive na casa dele. Eu conheci por intermédio do pastor Vanderlei Borges. Na época o pastor estava se aprontando para ir para a Nigéria. E nós ficamos um tempo, e eu não sei se ele não se lembra, mas eu me lembro muito bem, quando ele falava da promessa de fé. E ele falava, aquilo que ele pregou aqui, sobre a promessa de fé, há 20 anos atrás, ele influenciou a minha vida nesse sentido. Eu já fazia, e a igreja lá já participava. Eu creio que uma igreja verdadeiramente bíblica, ela já nasce missionária. Já nasce fazendo missões. Meus irmãos, se você tem um grupo pequeno, não, nós vamos deixar, pastor, para... Começa missionária. Começa missionária. É aonde realmente há uma ideia, vamos esperar a igreja crescer para termos promessa de fé. Vamos esperar a igreja, o grupo de crentes, ser um grupo maior para ajudar missionário. E não é por aí. E o exemplo deve continuar, deve começar com o obreiro, deve começar com o pastor. Agora imagine um pastor que não participa, que não tem promessa de fé, que não participa financeiramente da obra. Eu me lembro em Belo Horizonte, nós tínhamos promessa de fé, e quando eu fui para Avelino Lopes, para o Piauí, eu me lembro que eu tinha feito o plano, e tinha sido o início do ano. E eu recebi os direitos da firma, que eu pedi, porque eu cumpri o aviso prévio. E eu me lembro que aquele dinheiro eu pensei, olha, esse aqui vai dar para passar 6 meses lá e ajudar. Eu vou para a casa do missionário, mas eu vou ficar com esse dinheiro aqui por 6 meses. Que foi o dinheiro que eu trabalhava, que eu tive dos direitos da firma. Mas logo já começou a coisa a apertar. Eu me lembro que na época meu pai teve uma dificuldade para pagar a prestação do apartamento deles. E aí haviam 2 atrasadas, eu fui lá e tirei parte desse dinheiro. Eu fiquei com parte. E pensei, isso aqui vai dar para aguentar um pouco. Mas aí eu lembrei da minha promessa de fé. Falei, não. E Deus tocou no meu coração, deixa a sua promessa de fé aí. E eu conversei com o tesoureiro, olha, eu vou tirar aqui a minha promessa de fé, para os meses específicos, para que eu cumpra. Porque a minha promessa foi com essa igreja por 1 ano. Então eu vou cumprir por 1 ano aqui nessa igreja. E eu sei que no final, eu fui para a rodoviária com quase nada. E quando os irmãos foram se despedir de mim, e ainda bem que naquele dia estava um pouco frio, eu estava com a blusa. E essa blusa me ajudou. Porque cada irmão que me abraçava deixava alguma coisa no bolso da blusa. E eu sei que, final das contas, quando eu cheguei no Piauí, eu tinha mais do que o dinheiro que eu ia levar. E é interessante que Deus não fica devendo nada a ninguém. Deus é fiel, Deus abençoa, meus irmãos, e a gente precisa confiar nisso, se entregar à sua obra. Há muitas desculpas para não atender o chamado, não ser usado por Deus. Muitos dizem não tenho para dar, mas meus irmãos, eu tenho porque dou. Essa é a questão. Não tenho nada para dar. Muitos têm dito isso. Muitos não estão na obra porque dizem, eu não fui chamado. Mas a Bíblia diz, há 2 chamados específicos na Bíblia, para salvação, que os homens se arrependam, e para ser santo, para ser separado. E o homem santo,
ele testemunha de Jesus Cristo. Certamente ele se envolve com a sua igreja. Ele participa das coisas da sua igreja. Outra coisa importante, muitos dizem, sou limitado. Os pastores já falaram sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. E sabe, pastores, eu imagino aquele tão pouco. Eu me imagino como aquele pouco. Mas é interessante, tão pouco, na mão de Jesus vira um milagre. Tão pouco, ele fez um milagre. Às vezes nós nos sentimos pouco, e nós somos pouco. Mas nas mãos do Senhor Jesus, é feita uma obra que abençoa. Por isso é interessante entregarmos as nossas limitações ao Senhor. E o Senhor vai fazer grandes coisas. E aonde precisamos estar. Buritirama começou um grupo, um trabalho pequeno, bem pequeno. É um trabalho que hoje tem praticamente 2 igrejas. Nós temos o alvo de ter pelo menos implantado 4 igrejas em locais estratégicos para atingirmos todo o município. E lá é uma cidade que muitas pessoas viajam. Nós temos muitas pessoas que foram salvas em Buritirama, que estão em Brasília, que estão em São Paulo. E é interessante a gente ver o que Deus tem feito por meio da sua obra. E aquela obra nasceu, e aquela obra também participa com missões. Eu me lembro quando o irmão Vitorino se converteu, ele e o irmão dele disseram, pastor, nós vamos aqui nos nossos parentes. E uma vez eles pegaram a bicicleta e saíram para ir falar de Cristo aos parentes. Às vezes a gente só quer receber, mas a gente precisa dar. Não é só receber. E é essa a questão do nosso envolvimento. Mas é preciso visão do pastor, visão do líder. E não podemos usar desculpas. Quantas desculpas têm sido usadas e a obra está aí. Eu gostaria de pular um pouco para que a gente fosse para Filipenses, capítulo 4. Por favor, Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Verso 10. Paulo diz, Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido a oportunidade. Não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter em abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente, porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Agora, 2:25, por favor, Filipenses 2:25. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado, para prover as minhas necessidades. Meus irmãos, qual o legado que a gente tem deixado para essa juventude acerca de missões? Muitas vezes, o que a igreja pensa do missionário? Um coitado? Um mendigo? Como a igreja trata o missionário? A questão aqui não é o tratamento simplesmente porque é o missionário. A Bíblia nos diz que, como cristãos, nós devemos tratar bem a todos, com um amor cristão, com um amor fraternal. Agora, como a igreja trata os missionários? Nós estamos na obra há 23 anos. Já fomos tratados de muitas maneiras, a maioria delas com muito amor, com muito carinho. Mas é interessante a ideia que se faz dos missionários. O que nós estamos passando para os nossos jovens que vão ter o chamado. Eu me lembro quando eu estava
no seminário, muito próximo de ir ao campo, eu me lembro um comentário que um grupo fez sobre um missionário. E disseram, ele é muito chorão, ele é muito pidão, pede demais, chora demais. E eu vi aquilo, e eu novo, eu pensei, Senhor, não deixa eu ter essa fama não. Que eles não venham pensar isso de mim, de jeito nenhum. E é interessante como a gente tem notado, muitas igrejas fizeram promessas ao decorrer, muitas não cumpridas. Mas é interessante que Deus supre, Deus utiliza. E é essa a questão, como nós tratamos com o missionário. Há um respeito à obra missionária? Há um respeito ao missionário, ao homem de Deus que está no campo? Ou é apenas um mendigo que deixa ele de qualquer jeito? Irmãos, a nossa avaliação não deve ser conforme a aparência, e sim conforme os resultados. É muito fácil nós avaliarmos e tirarmos conclusões erradas de aparência. Essa é uma grande questão. Nós trabalhamos ali em Muritirama por muitos anos, começamos uma congregação de bicicleta. Começamos com a bicicleta emprestada de um vizinho, não crente, que quis emprestar, e nós ali começamos. Passamos para uma rural. Que bênção, o pastor Paulo andou na rural. A gás. E principalmente ele andou quando começou a fumaçar, né, em uma das viagens. E aquela rural, a gente mais empurrava a rural do que praticamente ela nos levava a algum lugar. Eu me lembro uma certa vez, eu estava com um grupo, e eu estava dirigindo a rural, quando eu olho eu não vejo a cabeça de ninguém. O banco tinha quebrado, eles estavam caídos ali, e ninguém, aí a gente não podia ver, mas eu dou graças a Deus, porque por intermédio nós começamos muitos trabalhos, muita coisa foi feita. Uma igreja prometeu, a gente disse, olha, compre que a gente paga. E quando chegou no dia, o dinheiro estava na conta. Só que eu descobri que não foi a igreja que prometeu. Foi uma outra que não sabia do que estava acontecendo. E nós sabíamos que era Deus. Hoje, Deus tem abençoado a igreja, tem abençoado os irmãos, tem abençoado a obra. Agora, é interessante a gente entender como nós estamos tratando a obra missionária. O lugar que o Senhor colocou a obra missionária, o lugar que o Novo Testamento coloca. Aqui nós vemos a igreja de Filipenses enviou Epafrodito para ver como estava o missionário, para auxiliá-lo, para servi-lo. Enviou como uma oferta para abençoá-lo. E é interessante, nós temos ouvido, nós falamos de fé, nós falamos que Deus supre. E meus irmãos, se o missionário não está agindo, não está utilizando da forma adequada, ele vai dar conta a Deus. O seu responsável direto é Deus. E eu sei dessa grande responsabilidade que eu tenho. Não tem muita gente, muitas vezes as pessoas nos fiscalizando. Mas nós sabemos que temos um compromisso com Deus, salvo os picaretas. O homem sincero que prega a palavra de Deus sabe dessa responsabilidade. E aonde nós precisamos estar é como membro de igreja, que diz, eu não vou dar o dízimo porque a igreja não está investindo adequadamente. Isso não é papel seu. Dê o seu dízimo, seja fiel. Agora, os administradores vão dar conta a Deus. E aonde nós precisamos, como nós estamos tratando, e aí nós falamos, os seminários estão vazios, cadê os jovens, cadê as pessoas? Muitas vezes nós assustamos os filhos, às vezes os filhos, o pastor Paulo falou sobre isso, né? Às vezes nossos filhos olham para nós e ficam assustados, não querem, e às vezes nós não queremos que eles sofram como missionários, como pastores, e quando o pastor falou muito ao meu coração nesse sentido. Sobre os nossos filhos, né? Graças a Deus estão envolvidos, mas a gente sempre teve essa preocupação, quem chama é Deus, mas é importante a nossa influência, a influência do pai, a influência da mãe, e a influência que nós estamos dando, meus irmãos, para a obra, para o trabalho em si, qual o legado que nós estamos deixando quanto a essa questão, e onde nós precisamos estar. Agora, há algumas barreiras
para que não atinjamos os objetivos. Eu tenho poucos minutos, já estou terminando, mas é interessante. Eu gostaria de que os irmãos fossem para Atos, capítulo 13, por favor. Atos, capítulo 13. Atos 13. Atos 13, nós temos aqui o registro da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Verso 1 e 2 diz: E na igreja estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, o despediram. Ali começa uma viagem missionária. Agora eu gostaria que fôssemos para o verso 12, onde termina esse pensamento. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Para que esse procônsul cresce, algumas barreiras tiveram certamente que ser transpostas. E essa é a questão. A igreja de Antioquia estava crescendo. Uma igreja onde havia os homens de Deus ali. Mas é interessante que o Senhor, pelo Espírito, pediu para separar, né, Paulo e Barnabé. Agora imagine só. Muitas vezes, irmãos, nós nos acomodamos. E uma barreira para que a gente realmente possa transpor e alcançar e fazer missões é a barreira do comodismo. O comodismo para a igreja e para o crente é perigoso. Nós não podemos nos acomodar. Há muita gente acomodada. A igreja não pode se acomodar. A igreja tem que avançar. Porque a obra de Deus tem que avançar. Amém? Se há um problema, nós precisamos resolver o problema. Precisamos procurar. Se os jovens não estão indo, se alguma coisa está acontecendo, nós precisamos parar de ficar com questões pequenas e orarmos, pedirmos a identificação, a orientação do Senhor, para que alguma coisa aconteça. Não é apenas lamentando, mas certamente vendo a solução. O que está acontecendo? Mas há muita gente acomodada, muito crente acomodado, muita igreja acomodada. Barreira da frieza, muita gente fria. Não está nem aí se o outro está indo para o inferno. Eu já fui salvo, pronto. Eu estou muito bem. E o outro, como está? Mas isso reflete dentro da própria igreja. É um reflexo. A barreira do medo. Há muita gente com medo. Há muita igreja com medo. Meus irmãos, para enfrentar o medo, só a fé. É pela fé. Nós vivemos pela fé. A igreja deve avançar pela fé. A fé, sim, no que diz respeito à sua promessa, à sua oferta, o envio, o envolvimento. Barreira da omissão. O omisso, ele é indiferente. Não estou nem aí. A igreja não pode ser omissa. Nós temos ouvido tanto isso, né? Para defender a nossa doutrina, a doutrina bíblica, e aí não pode ser omisso. Irmãos, defender a doutrina é certamente, como um todo, fazer também a obra missionária. Investir em missões. Orar por missões. Enviar ofertas aos missionários. Aumentar o quadro missionário. Orar para que apareça obreiro. O Senhor não disse isso? Rogai ao Senhor da seara. Nós temos muitas vezes orado. E eu creio que Deus tem enviado a resposta. Mas muitas vezes tem parado nas nossas mãos. Muita gente tem sido chamada para ir e não tem ido. Essa é a grande questão. Muita igreja tem se calado e não tem falado. E não tem envolvido as pessoas na obra que nós dizemos que é do coração de Deus. E se é do coração de Deus, deve ser do coração do seu filho. E é isso que precisamos entender. A barreira da preguiça. Às vezes a preguiça de não querer trabalhar, de não querer fazer a obra.
Às vezes a preguiça de não querer evangelizar ali do outro lado. Mas a preguiça de não querer se envolver como um todo com a obra, o que representa a obra, o que é a obra de Deus. Meus irmãos, a igreja não pode ser preguiçosa. Isso não tem a ver com números, de jeito algum. A igreja não pode ser preguiçosa. Nós precisamos trabalhar. O Senhor Jesus disse, olha, trabalhar enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Qual é a maior mensagem das Escrituras? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Nós sabemos que as portas vão se fechar. Para muitos as portas vão se fechar quando a morte vir. Para muitos as portas vão se fechar e não vão poder buscar ao Senhor quando a porta do juízo de Deus certamente chegar. Buscai ao Senhor. Foi esse texto que impactou a minha vida. Aos 17 anos, quando eu ouvi do Evangelho, eu pensei, olha, o Evangelho é bom, eu quero isso para a minha vida, mas não agora. Eu vou fazer muita coisa, depois eu me entrego. E até que eu me deparei com esse texto em Isaías. E o Senhor falava, buscar o Senhor agora. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. E aqui é importante, é aonde nós precisamos estar. Barreiras da imaturidade. Quantas igrejas imaturas? E a imaturidade, ela se vê exatamente por causa do alimento, do ensino, da falta de ensino da palavra. Como nós temos dito, como nós temos ouvido aqui a respeito da palavra de Deus. Avivamento. O avivamento vem pela palavra. E a palavra nos leva a orar. É aonde precisamos estar. Veja o que diz Abacuque 3, 2, por favor. Eu gosto desse texto aqui. Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3, verso 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida na tua ira. Lembra-te da misericórdia. Pela palavra de Deus, ele foi movido a orar por um avivamento. E como é importante a palavra de Deus. A palavra de Deus, o ensino da palavra, o aprendizado da palavra. E aonde precisamos estar. Irmãos, é preciso ser vencido o obstáculo da inércia. Precisamos nos locomover, sair. Quando nós não somos salvos, o Senhor nos chama. Vinde a mim. Quando Ele nos salva, Ele diz, ide. Se lembra do ex-endemoniado Gerazeno? O Senhor foi até ele. Ele se converte. Ele é transformado. E o Senhor disse, vai, anuncia o que o Senhor fez por ti, as maravilhas que o Senhor fez por ti, e aonde nós precisamos estar. Para se alcançar o procônsul aqui, foi em torno de 374 quilômetros entre terra e mar. É interessante o que precisa ser percorrido para realizar a obra. E quantas barreiras? Barreiras cultural, né? A cultura deste mundo é implantada pelo diabo. Nós vemos a cultura no nosso município, coisas horríveis, horrorosas, como a gente tem visto aí no mundo, né? Barreiras, e é claro, barreiras diabólicas, como o diabo tem atrapalhado a obra. Lá é interessante, nós temos 150 localidades no município. E essas igrejas, elas chegam lá. E sabe aonde elas vão implantar trabalho? Aonde a gente está. E sabe quem que eles vão trabalhar? Exatamente na cabeça das pessoas que têm ido para a igreja, que têm ouvido, ou novos convertidos. E como o diabo tem usado esse tipo de perseguição. Nas cidades do interior da Bahia, o catolicismo também, ele se mostra, a perseguição se mostra mais clara. Na nossa cidade tem sido feito isso. Eles fizeram uma campanha aí das missões. E há um mês atrás, eles passaram lá colocando cruz em tudo quanto é lugar. Muitos padres
e aquilo aguçou aquele fervor do catolicismo na cidade, e as pessoas se endurecem ainda muito mais. Né? E os desafios a continuar, as barreiras que devem ser vencidas. Mas é interessante que os missionários saíram, a obra foi feita, sabe por quê? Eles foram sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Meu irmão, o Espírito Santo de Deus tem falado ao seu coração. Será que há liberdade para ser falado nas igrejas, nas nossas igrejas? Tem falado a sua vida? Nós não podemos ser surdos à voz do Espírito. O que Deus tem falado à nossa vida. Devemos estar com o nosso coração aberto a ouvir o que Deus tem para cada um de nós. E o que nós verdadeiramente precisamos fazer, conforme o que a Bíblia certamente nos diz, meus irmãos. E aonde precisamos verdadeiramente estar. Agora eu gostaria de terminar. Vamos para Atos. Atos, capítulo 4. Isso aqui tem sido o lema da minha vida, das nossas vidas. Atos, capítulo 4. Atos 4, verso 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Amém? Vamos dizer juntos? Porque aqui é importante. Eu não posso deixar de falar o que eu tenho visto. A transformação que o Senhor tem feito na minha vida, na vida das pessoas. Pessoas que estavam a passos largos ao inferno e o Senhor os alcançou. E quantos estão assim? E a igreja, o que a igreja está a fazer? Missões, obra do coração de Deus. Deve ser obra do coração dos seus servos. Meus irmãos, vamos ter visão missionária. Pastores, vamos ter visão missionária. Obreiros, se começa uma igreja missionária, se começa uma igreja, sim, pensando em missões, envolvendo este povo com missões. Vamos orar pela obra, vamos orar pelos nossos jovens, que Deus levante os obreiros para a pregação, que Deus levante missionários, e a palavra seja realmente pregada a lugares que o desafio ainda era grande, muito grande. Vamos orar pelo fortalecimento das igrejas, para que se haja uma participação maior, melhor, no que diz respeito realmente à evangelização mundial. E é o desafio que nós temos. É o desafio que cabe a mim, que cabe a você. E vamos ver o legado que nós temos deixado. Há um trabalho a ser feito. Há um trabalho, desafio grande, quanto aos obreiros, quanto à obra, quanto ao ensinamento. E de quem é a responsabilidade? Senão dos homens que Deus colocou à frente para fazer a obra. Pensemos nisso. Jovens, não tenha medo. Não tenha medo de fazer a vontade de Deus. Não tenha medo de confiar no Senhor. Eu gostaria de terminar, pastor, só um momento, apenas contando uma experiência. Nesses 23 anos, nós temos sido sustentados pelas ofertas. Mas durante esses 23 anos, 6 meses, eu trabalhei no IBGE. E eu fiz um concurso e pensei, a gente estava precisando de aumentar a renda nesses meses. E eu passei e fiz. Irmãos, no último dia do IBGE, nós saímos cedo, e era um dia de culto. Era para eu pregar na sexta-feira, a gente passou fora, o último dia para se despedir do IBGE. Eu estava com colete, eu vi que não podia chegar para o culto. E eu pedi para um irmão pregar, ele estava pregando, estavam reunidos numa casa, numa sexta-feira. Não deu tempo de chegar em casa para trocar de roupa, e eu tive que ir daquele jeito, como eu estava, com o colete do IBGE.
E quando eu cheguei lá, os irmãos estavam reunidos, pregando, o irmão estava pregando, e eu olhei e eu pensei, Senhor, o Senhor não me chamou para ser funcionário do IBGE. O Senhor me chamou para pregar o Evangelho. E meus irmãos, se aquilo tivesse acontecido no primeiro dia, eu tinha deixado aquele trabalho. E sabe, quem vai para a obra, se coloca na mão de Deus e confia que Deus é fiel. Que Deus honra, e Deus tem honrado. Durante esses anos eu não precisei chorar para ninguém. Deus ouviu o choro, mas foi entre nós, entre mim e Ele. Entre eu, minha esposa e Ele. E aqui está. Houve um dia lá em Buritirama, que a gente acordou há uns anos atrás, era sábado, e eu disse para minha esposa, olha, vamos ficar um pouquinho mais na cama, porque não tem dinheiro. E ela disse, aí não tem nada. E a gente deitou e ficou. Quando foi 6 horas da manhã, alguém bateu na porta. E eu queria ficar aqui, mas vamos levantar, vamos ver o que é. E quando chegamos lá, vinha um homem do Brejo da Serra. A maioria aqui são de Brejo da Serra, conhece o Brejo da Serra. Era tempo de festas e o pessoal de Buritirama vai para lá. E aí um senhor chegou, olha, encontrei lá o Denilson. Sabe quem é o Denilson? Sim, aí ele mandou isso aqui para você. E quando a gente abre, estava lá o dinheiro de um mês de feira. E Deus suprindo. E assim foram os suprimentos. Deus supre. Deus certamente honra. E eu sempre tenho dito isso, Deus não fica devendo nada a ninguém. Por isso, vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena confiar no Senhor. E que tudo seja feito para a glória do Senhor. É uma honra servi-lo. É uma honra estar na obra para a glória do Senhor. Continuemos orando para que apareça obreiro para a seara do Senhor. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Vamos orar.